Vamos continuar falando de raiz quadrada. Vamos rever algumas propriedades simples. Aqui, se o índice da raiz é 2, a gente sabe que se trata de raiz quadrada, né? O índice 2. Se você não coloca o índice, fica subentendido que é 2. Índice não aparece, subentende-se que é 2. Outra coisa, isso aqui é a definição de raiz. Ó. Raiz é o quê? Raiz é uma potência. Raiz quadrada é uma potência onde o expoente é uma fração, certo? E o denominador dessa fração é igual ao índice, 2. Então, isso aqui, na verdade, é a definição de raiz quadrada. Raiz quadrada é uma potência onde o expoente é uma fração e o denominador dessa fração é igual ao índice 2. Com essa definição aqui de raiz e sabendo as propriedades das potências, você resolve qualquer problema que apareça raiz quadrada, certo? Uma propriedade que você tira dessa definição, essa aqui, ó, lado direito. O que essa propriedade me diz? A raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes. Repetindo, raiz quadrada de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes, certo? Exemplo aqui, ó, raiz de 6. Você pode escrever como raiz de 2 vezes raiz de 3, certo? Que é raiz de 2 vezes raiz de 3. Ou seja, raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Aplicação dessa propriedade. Deixa eu dar um zoom aqui. E apareceu a mãozinha chata aqui, né? Dupla, né? Vamos lá. Raiz de 200. Raiz de 200, você pode escrever como raiz de 2 vezes 100. Pela propriedade que a gente viu agora, posso escrever como raiz de 2 vezes raiz de 100, certo? E raiz de 100 eu sei que é quanto? Eu sei que é 10. 100 é um quadrado perfeito, né? 10 ao quadrado dá 100. Então, a raiz de 100 é 10. Raiz de 2, eu repito, fica raiz de 2 vezes 10. Ou 10 raiz de 2, né? Certo? Então, por que eu escrevi o 200 como 2 vezes 100? Por que eu fiz aparecer o 100? Porque eu sei que o 100 tem uma raiz inteira. Ele é um quadrado perfeito, né? Então, usa a propriedade. Raiz do produto é igual ao produto das raízes. E a raiz de 100 eu sei que é 10, né? Fica 10 raiz de 2, certo? Essa outra aqui. Raiz de 2.700. Eu escrevo isso aqui como um produto. Ó. 3 vezes 9 vezes 100. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 100, 2.700, né? Aí, usa a propriedade. Raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Essa propriedadezinha aqui, ó. Só que com 3 termos, né? Raiz de um produto, ou seja, uma multiplicação, é igual à multiplicação das raízes, certo? Por que eu fiz aparecer o 9 e o 100? Porque a raiz de 9 eu conheço. Ó. A raiz de 9 é 3. Repito esse outro raiz de 3 aqui, ó. Essa raiz de 9 aqui dá 3, né? E a raiz de 100 eu sei que é 10, certo? Então fica a raiz de 3 vezes 3 vezes 10. Ou raiz de 3 vezes 30. Ou 30 vezes raiz de 3. Você pode colocar esse 3 vezes 10, 30 na frente, né? 30 raiz de 3, certo? Então, aqui tem, eu escrevo 2.700 como uma multiplicação e uso a propriedade. Raiz de uma multiplicação é multiplicação das raízes. Fiz aparecer o 9 e o 100, porque eu conheço raiz de 9, 3. E conheço raiz de 100, 10. Deu 30 raiz de 3, certo? De onde é que sai essa propriedade aqui? Aqui, né? Do lado esquerdo. Ó, raiz de uma multiplicação. Raiz de multiplicação você pode escrever dessa forma aqui, né? Raiz de A vezes B. Isso aqui é raiz de A vezes B elevado a 1 com índice 2, né? Observe, se eu não coloco índice, subtende-se que é 2, né? Certo? Agora eu uso a definição de raiz. Transforma a raiz numa potência, né? Isso aqui é A vezes B elevado a 1 meio, né? Observe que o expoente aqui é 1, o M, né? E o índice é 2, né? A vezes B elevado a 1 meio. Transforma a raiz numa potência. Ao chegar aqui, você vai usar a propriedade das raízes, aqui, ó, que a gente já viu, ó, certo? Potência de uma multiplicação é multiplicação das potências. Repetindo, potência de uma multiplicação é multiplicação das potências, certo? A gente já viu essa propriedade, né? Então isso aqui dá o quê? A elevado ao meio, observe que o M aí é o meio, né? Aqui, ó, A elevado ao meio, vezes B elevado ao meio. A elevado ao meio vezes B elevado ao meio, certo? Pronto. Quem é A elevado ao meio?
Definição de raiz, ó, da direita para a esquerda. Transforma a potência numa raiz. Ora, A elevado ao meio é raiz de A. B elevado ao meio é raiz de B. Certo? A definição de raiz da direita para a esquerda. Transforma a potência numa raiz. Então isso aqui é raiz de A, isso aqui é raiz de B. Olha para o começo e o fim, ó. Aí você chega na nossa propriedadezinha aqui, ó. Raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Certo? Então, eu chego nessa propriedadezinha aqui simplesmente usando a definição de raiz, certo? E as propriedades das potências, né? Que eu apliquei bem aqui, né? Certo? Vamos ver outros. Continuando. Aqui está a nossa propriedadezinha, né? Raiz quadrada de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Repetindo. Raiz quadrada de multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Observe que se o índice não aparece, subtende-se que é 2, né? Ou seja, é raiz quadrada. Aplicação da propriedade. Aqui, raiz de 8, ou seja, 4 vezes 2, né? Não deixa de ser 8, né? Raiz de 4 vezes 2, que é 8, eu escrevo como raiz de 4 vezes raiz de 2. Usando a propriedade, né? Raiz do produto é igual ao produto das raízes. Raiz de 4, você sabe quanto é que é 2. E repito o outro raiz de 2. Então dá 2 raiz de 2. Ou seja, raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Ok? Usei a propriedade, né? Essa aqui, ó. Eu quero simplificar essa expressãozinha aqui. Raiz de 8 menos raiz de 50. Você vai fazer o seguinte. Escreve o 8 como 4 vezes 2. Não deixa de ser 8, né? Certo? E escreve o 50 como 25 vezes 2, que também é 50. Ok? Pronto. Aqui você vai usar a propriedade. Raiz da multiplicação vira multiplicação das raízes, né? Fica raiz de 4 vezes raiz de 2. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Raiz de uma multiplicação vira multiplicação das raízes. Raiz de 25 vezes raiz de 2. Certo? Por que eu fiz aparecer o 4 e o 25 aqui? Porque são números que eu conheço a raiz, da raiz inteira, né? Eu conheço, né? Certo? Raiz de 4 eu sei que é 2, ó. Eu troco por 2. Repito o outro raiz de 2, né? Menos. Raiz de 25 eu sei que é 5. Troco por 5. Repito o outro raiz de 2. Então eu fiquei com isso aqui, ó. 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Você pode, ao chegar aqui, colocar o raiz de 2 para fora do parênteses, ou seja, colocar em evidência. E fica no parênteses 2 menos 5. Mais 2 menos 5 é menos 3 raiz de 2. Ou então você faz logo direto, né? 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 é menos 3 raiz de 2. Tem dois objetos e tiro 5 dele, dá menos 3 dele, né? Menos 3 raiz de 2. Então isso aqui é a minha expressão simplificada, certo? Aqui do lado direito está a definição de raiz quadrada, né? Raiz com índice 2, certo? Se o índice não aparece, fica subtendido que é 2, é raiz quadrada. E raiz quadrada é o quê? É uma potência. Raiz quadrada é uma potência onde o expoente é uma fração, um denominador 2. Então, isso aqui é a definição de raiz. Ó. Raiz quadrada. Raiz é potência, certo? Se você usar a definição de raiz e as propriedades das raízes, você resolve qualquer problema que tenha raiz. Certo? Repetindo. Se você usar a definição de raiz quadrada e as propriedades das potências, você resolve qualquer problema onde apareça a raiz quadrada. Certo? Pronto. Uma propriedade que a gente vai usar é essa propriedadezinha aqui. Ó. Potência de uma multiplicação é igual à multiplicação das potências. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui esse exemplo aqui. Pronto. Aqui você tem na ampliação, deixa eu tirar essa ampliação. Raiz de 1944. Quero simplificar isso aqui, ó. Raiz de 1944. Você vai usar aqui, ó, a definição de raiz. Ou seja, vai transformar a raiz numa potência. Transforma a raiz numa potência. Isso é o quê? 1944 elevado a 1 meio. Ok? O índice aqui é 2, né? Fica aqui no denominador. Então, transforma a raiz numa potência. Usa a definição de raiz. Ao chegar aqui, você vai fatorar o 1944. Escrever como 2a ao cubo vezes 3 elevado à quinta. Certo? Fatora o 1944. Isso tudo está elevado a 1 meio. Certo? Antes de usar essa propriedade aqui, ó, ou seja, colocar o m, esse m aqui, esse expoente no a e no b,
colocar no A e no B, observe aqui. Aqui ficaria ó, o expoente 3 vezes o meio, ou seja, 3 dividido por 2. O expoente 5 vezes o meio, ou seja, 5 dividido por 2. Mas nem o 3 nem o 5 são divisíveis por 2. Então você dá um jeito de aparecer aqui no expoente um número que dê para dividir por 2. Como é que você faz isso? Vou repetir. Eu dou um jeito de aparecer nesse expoente aqui, ó, um número que dê para me dividir por esse 2 aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Escrevo 2 ao cubo como 2 ao quadrado vezes 2 a 1. Não deixa de ser 2 ao cubo. Ó. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. 2 ao cubo. Certo? Faço a mesma coisa com 3 à quinta. Dou um jeito de aparecer um expoente que dê para me dividir por 2. Escrevo 3 à quinta assim, ó. 3 à quarta vezes 3 a 1. Fiz aparecer o 4, que dá para me dividir por 2. Certo? Então, você escreve esses números fatorados de um jeito que apareça no expoente números que dê para você dividir por 2. 2 e o 4. Certo? Pronto. Ao chegar aqui, você vai usar agora a propriedade. Multiplicar esse 1 meio por 2, 1 meio por 1, 1 meio por 4, aqui, ó. 1 meio multiplicado por esse expoente 2, 1 meio multiplicado pelo 1, pelo 4 e pelo 1. Aqui dá para ver qual foi o meu interesse em fazer aparecer números divisíveis por 2. Ó. 2 ao quadrado vezes 1 meio dá o quê? Ó? 2 elevado a 1. Observe que fica 2 vezes 1 meio, 2 elevado a 1. Esse aqui, ó, multiplica esse expoente por esse aqui, ó, por 1 meio. 1 vezes 1 meio, 1 meio. Agora o expoente 4 vezes 1 meio. 4 vezes 1 meio é o quê? 2. Né? 4 vezes 1 meio dá o expoente 2 aqui, ó. Agora, 1 vezes 1 meio dá 3 elevado a 1 meio. Ok? Pronto, fiquei com isso aqui, ó. Observe que eu multipliquei os expoentes, né? 2 vezes 1 meio dá 1. 1 vezes 1 meio dá 1 meio. 4 vezes 1 meio dá 2. E 1 meio vezes 1, e 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Certo? Você separa os números inteiros aqui, ó. O 2 a 1 vezes 3 ao quadrado. 2 a 1 vezes 3 ao quadrado. Vou ter aqui do lado esquerdo. Certo? E 2, 1 meio vezes 3, 1 meio. Deixa aqui do lado direito. Ó. Isso aqui tem expoente 1 meio. Certo? 2 a 1 vezes 3 ao quadrado é o quê? 18. 3 ao quadrado é 9. Vezes 2, 18. Aqui eu uso que propriedade das potências. Observe que essa mesma propriedade aqui, ó. Só que da direita para a esquerda. Eu transformo isso aqui numa potência só. 2 vezes 3 elevado a 1 meio. Certo? Mas o que é 2 vezes 3? É 6 elevado a 1 meio. E o que é 6 elevado a 1 meio? Raiz de 6. Certo? A definição de potência eu transformo de raiz. Aqui eu estou transformando uma potência numa raiz. Ó. 2 vezes 3 elevado a 1 meio é o quê? Certo? É 6 elevado a 1 meio, ou seja, raiz de 6. Então, 18 raiz de 6. É a mesma coisa aqui, raiz de 1944. Certo? Então, aqui, você simplificou essa raiz simplesmente usando a definição de raiz, ou seja, raiz é uma potência, e usando as propriedades das potências. Certo? Eu consegui fazer a simplificação. Para frente. Eu quero agora simplificar essa raiz aqui, ó, 5.400, mas eu quero usar só a definição de raiz, certo? E as propriedades das potências, uma ou outra propriedade. Então eu quero simplificar usando definição de raiz, propriedades das potências. Vamos lá. Raiz de 5.400. Você fatora os 5.400, ó, escreve assim, ó, 2 ao cubo, 5 ao quadrado, 3 ao cubo. Pronto. Fatorei os 5.400, certo? Aqui você vai transformar a raiz na potência. Você vai tirar essa raiz aqui, vai ficar esse número aqui todinho elevado a 1 meio. Esse número todinho que está dentro da raiz é elevado a 1 meio. Definição de raiz, né? Raiz quadrada. Transforma a raiz numa potência. O número todinho é elevado a 1 meio. Certo? Como eu sei que eu vou ter que multiplicar esse expoente 1 meio pelos expoentes dos números que estão dentro da raiz, eu vou dar um jeito de fazer aparecer expoentes que sejam divisíveis por 2. Repetindo, eu vou dar um jeito de fazer aparecer expoentes que dê para me dividir por esse 2 aqui, ó. Certo? Como é que você faz isso? Você escreve 2 ao cubo como 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. 2 ao cubo, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Certo? O objetivo é fazer aparecer um número par aqui, ó. 2. O expoente, né? Certo?
O 5, ó, já aparece o expoente par, que é o 2. 5 ao quadrado, o expoente já é par, certo? O 3 ao cubo você escreve como 3 ao quadrado vezes 3 a 1. Não deixa de ser 3 ao cubo, né? O objetivo é fazer aparecer um par aqui, um 2, certo? Pronto. Então, isso aqui é o 5.400 fatorado, de maneira que apareçam expoentes pares, certo? Pronto. Agora eu sei que eu vou multiplicar esse expoente de fora pelos expoentes de dentro, ó. Essa propriedadezinha aqui, ó, onde eu coloco o expoente de fora, dentro de cada número, ó, dentro do A, do B, né? Certo? Então, a propriedadezinha aqui que eu estou usando. Então, aqui eu vou multiplicar. Em vermelho, estão os números com expoente par. Por exemplo, 2 ao quadrado fica 2 elevado a 1. 2 ao quadrado fica 2 elevado a 1. Então, fica 2 vezes 1 meio, em vermelho. 2 elevado a 1. O 5 ao quadrado. 5 ao quadrado fica 5 elevado a 1. Porque fica 2 vezes 1 meio. 5 elevado a 1. Certo? O 3 ao quadrado fica 3 elevado a 1. Porque 2 vezes 1 meio dá 1. Então, em vermelho, são os números que têm expoente par. Todos eles, ao multiplicar por 1 meio, fica expoente 1. Certo? Em preto, os números que têm expoente 1. Ou 2 elevado a 1. 1 ao multiplicar por 1 meio, em preto, fica 2 elevado a 1 meio. Certo? 3 elevado a 1, ao multiplicar por 1 meio, fica 3 elevado a 1 meio. Certo? Aqui em preto. Certo? Então, você multiplicou os expoentes. Os que tinham expoente par, ao multiplicar por 1 meio, ficou inteiro. Ó. Certo? Esses inteiros aqui eu separo em vermelho. Ó. 2 vezes 5 vezes 3, 30. Certo? Esses que têm expoente 1 meio, eu junto numa fração só. É a propriedade que está aqui, ó, destacada, da direita para a esquerda. Eu pego duas frações e transformo numa fração só com expoente 1 meio. Fica 2 vezes 3 elevado a 1 meio. Certo? Isso aqui agora eu volto para a raiz. Olha, uma fração com expoente 1 meio, isso é o quê? Isso aqui é uma raiz. Repetindo. Uma fração não, uma potência. Uma potência com expoente 1 meio, isso aqui é uma raiz. Então, potência com expoente 1 meio transforma em uma raiz, né? Isso aqui é o quê? Raiz de 6, né? 6 elevado a 1 meio. A mesma coisa que o quê? Raiz de 6. Então, dá 30 raiz de 6. Então, raiz de 5.400 é 30 raiz de 6. Usei só a definição de raiz e as propriedades das potências. Basicamente, só essa propriedade aqui. Ó. O que acontece se você levar esse número aqui ao quadrado? Você vai obter o 5.400. Repetindo, se eu levar esse número aqui ao quadrado, eu obtenho quem está dentro da raiz, 5.400. Né?